Vamos mergulhar de cabeça no poder que as palavras têm e entender um conceito fundamental, o capacitismo. Sabe, a língua que a gente usa todo dia é muito mais do que só um jeito de se comunicar. Ela molda a nossa realidade e diz muito sobre como a sociedade vê o mundo. Pensa rápido. Quantas vezes a gente já não ouviu ou até falou frases que parecem super inofensivas? Pois é, muitas dessas expressões, bem comuns, carregam um peso que a gente nem percebe. Mas que peso é esse, afinal? Olha só esses exemplos aqui. São coisas que muitas vezes saem no automático, né? O problema é que, sem querer, elas fazem uma ligação direta entre uma deficiência e algo negativo ou surpreendente. O que soa como um ditado popular, na verdade, está reforçando estereótipos bem depreciativos. E é exatamente aí que a gente entra no nosso primeiro ponto. A linguagem que usamos para falar sobre pessoas com deficiência revela demais sobre os valores da nossa sociedade. As palavras que a gente escolhe podem ser pontes ou muros. Elas podem incluir ou excluir, respeitar ou discriminar. Então, que tal a gente fazer uma pequena viagem no tempo para ver como essa linguagem foi mudando? Essa evolução mostra uma virada de chave fundamental no jeito de pensar sobre a deficiência. Essa linha do tempo é muito reveladora, né? A gente sai de termos que basicamente invalidavam a pessoa lá atrás para uma linguagem que busca colocar a pessoa e a humanidade dela sempre em primeiro lugar. É uma mudança de mentalidade gigantesca. O pulo do gato aqui é justamente esse: abandonar rótulos que sugerem que a pessoa é quebrada ou inferior. A luta sempre foi para que a humanidade da pessoa viesse antes de qualquer outra característica. E essa troca de portadora para com pode parecer um detalhe mínimo, mas representa um salto filosófico enorme em direção à aceitação. Pensa bem, ninguém importa uma deficiência como quem carrega uma bolsa. A deficiência é parte de quem a pessoa é. Bom, toda essa evolução da linguagem nos traz direto a um conceito-chave, o capacitismo. É uma palavra que talvez nem todo mundo conheça, mas os efeitos dela, esses muita gente sente na pele. De forma bem direta, capacitismo é o preconceito contra qualquer pessoa com deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. É uma barreira de atitude e essa é uma das mais difíceis de derrubar. Essa citação vai direto na raiz do problema. O capacitismo nasce dessa ideia meio torta de que existe um padrão normal de corpo e de funcionamento. E todo mundo que foge desse padrão acaba sendo julgado. E olha, é super importante sacar que o capacitismo nem sempre vem na forma de uma ofensa direta. Muitas vezes ele se manifesta de um jeito sutil, às vezes até disfarçado de boa intenção. Essas formas mais passivas acabam reforçando estereótipos, seja o da impotência, que gera pena, ou o de que a pessoa é uma inspiração só por viver a vida dela. Isso cria uma pressão e uma imagem que não é real. Ok, então se a gente já entende o que é o capacitismo, podemos começar a construir um caminho para frente. E esse caminho é a luta anticapacitista. Porque não basta só não ser capacitista, é preciso ser ativamente contra o capacitismo. A grande virada de chave da luta anticapacitista é essa. O problema não está no corpo da pessoa, mas nos obstáculos que a sociedade cria. A deficiência, nesse olhar, é gerada pela falta de acessibilidade e não pela condição da pessoa. É isso, a gente para de jogar a deficiência como um problema médico, individual, e passa a entender que é uma questão de justiça social. O objetivo é garantir direitos humanos e remover as barreiras que impedem a participação plena de todos na sociedade. E essa luta não anda sozinha de jeito nenhum. Ela está totalmente conectada com a desconstrução de outras normas opressoras que afetam mulheres, pessoas negras, indígenas, a comunidade LGBTQIAP+. No fundo, todas essas lutas estão tentando quebrar um padrão único e excludente de normalidade. E é aqui que a gente fecha o ciclo e volta para o poder da linguagem como uma ferramenta de libertação. As palavras que a gente escolhe não são só detalhes, elas são a chave para essa mudança. E essa conversa não tem ponto final. Assim como os termos do passado evoluíram, a linguagem de hoje continua sendo refinada por pesquisadores, ativistas e, o mais importante, pelas próprias pessoas com deficiência. O debate está mais vivo do que nunca. Olha que interessante esse termo que vem ganhando força: pessoas em situação de deficiência. A sacada dele é mostrar que a deficiência não é algo fixo, mas uma condição criada pelo ambiente. A lógica é simples: se as barreiras forem removidas, a situação de deficiência diminui ou até deixa de existir. No fim das contas, a grande lição é esta: palavras criam mundos. Mudar nosso vocabulário é um passo fundamental,
Um passo prático para a gente desmontar barreiras de atitude e construir uma sociedade que seja de verdade mais inclusiva. Isso nos deixa com uma reflexão final. Cada palavra que a gente escolhe é uma oportunidade, uma chance de reforçar barreiras antigas ou de ajudar a construir um mundo mais justo para todo mundo. A escolha, no fim das contas, é de cada um de nós.